Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo da nossa playlist de POO. Nesse de hoje, nós vamos conhecer o array ou arranjos, utilizando a sintaxe de Java. Eu vou me guiar na aula de hoje no nosso roteiro de estudos, até para vocês se acostumarem, se ambientarem a essa forma de apresentar o assunto da disciplina, tá? Então, um array vocês também encontram para a tradução, um array é um arranjo, é uma forma de armazenar elementos de um mesmo tipo, certo? Um array, ele tem um tamanho fixo, e a cada elemento do array tem o que a gente chama de índice, certo? Então, se a gente criar um array com um elemento, o índice dele é 0. Todo array, ele começa com índice 0. Para criar um array, a gente precisa declarar uma variável, porque a gente usa um array, mas a gente precisa que tenha uma variável para a gente manipular esse array. Atribuir essa variável ao array e armazenar os elementos no array. A gente pode declarar um array usando essa sintaxe aqui. Primeiro, o tipo do dado, depois o nome da variável e esse símbolo de abre e fecha colchetes, seguido do ponto e vírgula. Então, aqui eu estou dizendo que existe um array que se chama nomes, que guarda dentro dele elementos do tipo string. Assim mesmo, temos aqui outro exemplo. Eu tenho uma variável chamada notas, que também é um array, porque está com esse abre e fecha colchetes aqui, sendo que essas notas é de double, ou seja, eu guardo dentro desse array, os elementos são do tipo double. E aqui também eu tenho um exemplo de um array de int. Outras formas de criar de definir, de declarar um array, a gente coloca o tipo do dado, abre e fecha colchetes e o nome da variável. A mesma coisa que tinha anteriormente. A gente pode atribuir, é como se a gente estivesse construindo o array usando Java, em Java, aliás, melhor dizendo, a gente coloca string para representar o tipo de dado que eu vou guardar naquele array, abre e fecha colchetes, o nome da variável que eu estou apontando para o array, para aquele espaço de memória onde eu guardo o array, aí eu vou usar aquele comando que a gente conhece, igual a new, ou seja, eu vou chamar o construtor desse array, usando o mesmo tipo e colocando dentro dos colchetes o número que representa o tamanho do array. Outra forma de fazer aqui, para eu criar um array de double com 10 elementos, eu coloco o tipo, abre e fecha colchetes, o nome da variável, igual a new double, e coloco o número de elementos que tem nesse array. Então, quando eu faço isso, com o new, todos os elementos vão ser inicializados por 0, se eles forem elementos numéricos, falso, se eles forem elementos booleanos, se for um array de booleanos, e null, se forem objetos, um array de objetos. A gente pode atribuir os valores à medida que a gente já cria esse array. Então, aqui tem um exemplo de como ficou o array de notas, esse que a gente criou antes, né? O array de notas de 10 elementos, todos inicializados por 0. A segunda forma de criar um array, a gente já diz quais são os valores, quais são os elementos que estão armazenados lá. Então, eu uso aquela primeira sintaxe de string para representar que é um array de strings. Eu digo que é array com abre e fecha colchetes. O nome desse array igual a abre chaves, e eu separo os elementos pela vírgula. Lembrando que, sendo um array de strings, eu preciso utilizar as aspas para cada elemento, certo? Como é que eu faço para acessar os elementos de um array? Eu vou usar o índice. Lembra que cada elemento de um array, de um arranjo,
ele está guardado em um índice, é um número que representa aquele elemento. Todos os arrays, eles começam com o número 0, o índice 0, então o primeiro elemento de um array é o índice 0, e o último é o tamanho menos 1. Esse array de nomes que a gente criou, ele tem 10 elementos, então o último elemento é guardado no espaço, no índice 10 menos 1, que é igual a 9. Se a gente for contar, né, de 1 a 9, mais o índice 0 dá 10 elementos. Como é que eu faço para percorrer um array? Geralmente eu uso um for, e eu coloco para percorrer o array com uma variável auxiliar, que aqui eu estou chamando de i, para representar um índice do array. Ele vai percorrer todos os elementos, porque ele vai do 0 até, a condição de parada aqui desse for, até que o i receba o valor menor que o tamanho desse array. Essa função aqui, length, ela representa, não é uma função, Mirna, não é uma função, não se confundam com uma professora, não é uma função, é acessando um atributo que representa o tamanho do array nomes. Por isso que ele não tem abre e fecha parêntese aqui. Quando eu for incrementando, esse for, ele vai imprimir para mim todos os elementos que estão a partir do índice 0 até o índice tamanho menos 1. O que acontece se eu tento acessar um elemento que ultrapasse o limite de tamanho menos 1? Um exemplo seria esse. Eu tenho um array de frutas, que é um array de strings, tem 5 elementos. E eu tento colocar na posição 5 o valor berinjela. Isso aqui vai me dar um erro, e aí vocês vão conhecer esse erro à medida que estiverem programando. Índice fora dos limites, tá? Então, tenham cuidado com isso para, na hora de estar percorrendo o for, não colocar esse aqui, ó, não colocar menor igual, porque aí ele ultrapassa o limite do índice do array. Como é que eu faço para alterar os elementos de um array? Eu coloco o índice onde eu quero ajustar, ou seja, qual é o elemento que eu quero ajustar, e eu coloco atribuindo com um comando igual, com um operador igual, certo? Então, aqui eu estou dizendo o quê? Que o elemento 1 do array nomes vai ser Peppa Pig. Ou, nesse outro exemplo, o elemento do índice 9 vai ser igual ao que tem armazenado no índice 0 do mesmo array. Que mais? A partir de agora, vocês têm 8 exercícios para praticar esses conceitos e partir lá para a avaliação de array. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!